Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. Como vocês já sabem, nossas aulas agora são por quinzena. Então, na quinzena passada a gente já teve nossa aula, vocês provavelmente já fizeram a atividade de vocês. E agora nessa aula nós vamos continuar o conteúdo e vocês vão fazer a nova atividade, né? Baseado nesse vídeo, para ficar mais fácil, mais compreensível para vocês o conteúdo novo. E aí, como vocês já sabem, é dividido entre gramática e literatura. A gente vai começar com literatura e depois vai ser gramática. A atividade de vocês são 6 questões, 3 de literatura e 3 de gramática, só de resposta. Como sempre, eu sempre passo para vocês, certo? Então, vamos começar. Agora o conteúdo que a gente vai ver nessa quinzena é a prosa gótica. E aí vocês, prosa gótica, junto esse nome, provavelmente vocês não ouviram ainda, mas prosa e a palavra gótica separados vocês já devem ouvir. E quando é voltado para a literatura, é basicamente o texto que eu coloquei aqui para vocês, que aí ele fala: a prosa gótica é um estilo literário que foi criado no romantismo. E aí, o romantismo, né, que é o que a gente está vendo desde o começo do ano, basicamente, a gente viu a primeira, a segunda, a terceira geração, a gente viu a prosa, a gente viu os romances indianistas, e aí por aí vai. E agora chegou a hora da prosa gótica. E aí a prosa gótica é do século XVIII, e até hoje muitos escritores fazem parte dessa corrente, no caso da prosa gótica. Lembre-se que a prosa gótica, diferente da poesia, é um tipo de texto natural e não em versos. Não é aqueles versos rimados, aqueles versos alexandrinos que a gente está acostumado, que são 4 estrofes, as 4 estrofes com 12 sílabas e tudo mais. A prosa é diferente. Denominado de linguagem não corrida. Não é uma linguagem corrida, como o próprio nome já fala, né? Não é seguida direto. Não, na verdade ela é seguida direto, perdão. E aí agora nós vamos ver as características da prosa gótica. Que pelo nome da prosa vocês já devem ter uma noção, né? Uma coisa sombria, uma coisa mais voltada para o macabro. E aí começa com temas misteriosos, ocultistas e obscuros. Ou seja, voltado à morte, voltado a espíritos, voltado a esse tipo de coisa, ao sobrenatural. Oposição ao racionalismo e ao materialismo. Ou seja, oposição ao racionalismo porque é como se não fosse algo racional você acreditar em, por exemplo, no pós-morte, a pessoa voltando à vida para contar a história, para contar a prosa. Nesse caso é a oposição ao racionalismo, porque no racionalismo não se acredita que existem essas coisas de espírito, sobrenatural, o oculto e tudo mais. E na gótica já acreditam. Literatura fantasiosa, de fantasia, como a gente já sabe o que é fantasiosa, né? Que criam personagens, criam enredos e narrativas diferentes que envolvem o além, envolvem seres, envolvem espíritos, envolvem qualquer coisa que não seja voltada ao normal, entre aspas, da gente. E aí, outras características são pessimismo, negativismo e a fuga da realidade. Pessimismo, pensamentos ruins, pensamentos tristes, negativismo também. E a fuga da realidade, como vocês já sabem, é a morte, que é uma fuga para algo mais fácil, algo mais sensível do que a realidade, que provavelmente deve ser muito pesada. E aí, como eu já disse para vocês também, ambiente noturno, uma
Os ambientes sempre vão estar escuros, flores mortas, secas e por aí vai. Sobrenatural e satânico. Essas são as características da prosa gótica. Bem simples, pelo próprio nome já dá para você ter uma ideia do que se trata, uma ideia do que se aborda nessas prosas, né? Passando aqui sobre a literatura gótica agora. A literatura, aqui no caso seria o surgimento, os autores, exemplos de obras e por aí vai. A literatura gótica surge no século XVIII, mais precisamente na Inglaterra, com a publicação de O Castelo de Otranto, 1764. Essa obra tem a autoria do romancista inglês Horace Walpole, 1717-1797. Uma das principais características dos romances de estilo gótico é a exploração do personagem melodramático, os personagens extremamente tristes, personagens que provavelmente têm alguma doença que vão morrer no final da trama, no final da prosa, ou que os seres amados morreram e eles estão tentando ter essa conexão com a pessoa que já morreu, ou a pessoa que já morreu já está tendo essa conexão com a pessoa que está contando a prosa. O enredo é cheio de mistérios, terror e cenários noturnos e sobrenaturais. É como se a gente fosse ver hoje em dia, na parte dos filmes, a ficção científica. É muito voltado para isso, só que uma ficção científica mais sombria, como se fosse Harry Potter, digamos assim. A prosa gótica inglesa também foi explorada por Oscar Wilde, muito famoso, 1854 a 1900, um dos dramaturgos e escritores mais importantes da Inglaterra. De suas obras em estilo gótico, temos o romance O Retrato de Dorian Gray, muito famoso também, e a novela O Fantasma de Canterville. E aí agora nós vimos a prosa, né? Vamos ver agora a poesia. Além da prosa, a poesia gótica também foi muito explorada na literatura gótica. O Lord Byron a gente está vendo desde março, quando a gente começou as nossas aulas de português, que a gente estava vendo sobre o romanticismo, a gente estava vendo sobre o Lord Byron. Foi um dos poetas mais importantes do romantismo inglês. Dentre suas obras de estilo gótico, temos Horas de Lazer, Escuridão, O Sonho, A Profecia de Dante, Manfred e Dom Juan. Na poesia do escritor Oscar Wilde, destacam-se as obras Rosa Mística e Flores de Ouro. E aí, pelo próprio nome das obras, das poesias, das prosas, das peças teatrais, vocês conseguem ver que não é algo tão feliz, no caso, como era o romance, que sempre o amor dava certo, sempre o amor vencia. E aí, quando vocês veem os títulos, né, vocês já podem ver que é algo fantasioso. Por exemplo, o sonho é algo que você vai fantasiar no seu sonho. A profecia, que é algo que vai acontecer ou que pode acontecer, que pode ser que também não aconteça. Rosa Mística, Flores de Ouro, tudo isso fantasioso. No Brasil, além de Álvares de Azevedo, com a obra poética Liras dos 20 anos, que é uma das mais conhecidas aqui, o Álvares de Azevedo também é um dos mais conhecidos, Augusto dos Anjos, que também é muito conhecido, explorou o estilo gótico em suas obras, Saudades e Versos Íntimos, Psicologia de um Vencido, Ao Luar e Eu e outras poesias. E aí, pelo que vocês já sabem do romancismo, vocês já podem basicamente só ir incluindo as novas características, né, que vocês viram sobre a prosa e poesia gótica, sobre o que se trata. E é muito simples, é muito, muito tranquilo. Eu acho que o mais difícil de vocês terem em mente são os nomes dos autores. Mas por esses autores serem bem conhecidos, não é tão difícil de você nunca ter ouvido falar ou de você não saber quem é. A assimilação é mais fácil. Pronto.
Aí, como eu já estava falando para vocês, agora os exemplos de prosa gótica no Brasil, né? Que aí no slide passado que a gente já tratou, que foram Augusto dos Anjos e Álvares de Azevedo, que fala: quando pensamos no estilo gótico da literatura romântica, pensamos logo em Álvares de Azevedo. Foi ele que introduziu o estilo no Brasil com as obras Noite na Taverna e Macário. Com essas duas obras, ele introduziu no Brasil a poesia, a prosa gótica. Ok? Então vocês lembrem o nome dele, Álvares de Azevedo. Quando se trata de prosa gótica, aqui no Brasil, Álvares de Azevedo é o que vocês devem procurar. Ok? E agora, essa foi a parte, né? Acabando aqui na prosa gótica no Brasil. Agora nós vamos para a parte de gramática. A de literatura acabou, né? E aí nós vamos continuar nos pronomes. Nós falamos a introdução dos pronomes pessoais, na quinzena passada, fizemos uma revisão e tudo mais. E agora nós vamos ver os pronomes indefinidos. E aí, pelo próprio nome também, você já tem uma base do que é, né? Pronomes indefinidos são aqueles que não são definidos. Pronomes indefinidos são aqueles que se referem a substantivo, de modo vago, que você não sabe quem é, você não sabe para onde vai, ou de onde veio, você não sabe é vago, você não sabe especificamente do que se trata. Impreciso ou genérico. Os pronomes indefinidos podem ser variáveis, isto é, sofrer flexão de gênero e número, ou seja, mudar entre masculino e feminino, plural e singular, ou invariáveis. Os pronomes indefinidos também aparecem na forma de locuções. Cada um, aqui os exemplos marcados em negrito. Cada um, cada qual, qualquer um, seja qual for, seja quem for, todo aquele que, e etc. E aí, por aqui, vocês já podem ver que não é algo específico. Por exemplo, cada um. Pode ser cada um de vocês está assistindo esse vídeo. Eu não especifico quem que eu tô falando. Pode ser qualquer um de vocês do segundo ano A, segundo ano B, qualquer um de vocês que eu não estou dizendo quem é especificamente. E por aí vai. E aí aqui, nesse quadrinho, tem os variáveis e os invariáveis, pronomes indefinidos. Os variáveis são algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vários, tanto, quanto e qualquer. E os invariáveis, alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, quem, cada e algo. Certo? Então, bem simples, bem tranquilo, como eu já havia falado para vocês sobre os pronomes. Vocês só têm que saber a diferença, vocês só têm que saber diferenciar cada um. Por exemplo, pronomes definidos. Você sabe que vai ser definido porque você sabe quem é a pessoa, você sabe se é homem ou mulher, você sabe se é singular ou plural. Então, quando o pronome for específico, você já sabe que é definido. Quando não for, você já sabe que é indefinido. E agora, os pronomes interrogativos para a gente terminar. Que aí, pelo próprio nome, vocês também já sabem, né? É muito intuitivo. Ele vai fazer perguntas, vai interrogar. E é que fala, eu coloquei no slide, né? Pronomes interrogativos são aqueles empregados em orações interrogativas, diretas ou indiretas. São eles que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantas e quantos. E aí aqui são os exemplos de orações interrogativas diretas. Que dia é hoje? Quem fez esse bolo? Qual dos dois é mais bonito? Quanto custa a entrada para o cinema? Ou seja, todos os pronomes interrogativos, todos com interrogação, todos fazendo perguntas. Ok? E agora, o emprego do pronome interrogativo. Pronome interrogativo que. Pronome interrogativo que, e aí no caso é o que é o pronome interrogativo, né? Que vocês já viram. O primeiro é o que. O pronome interrogativo que pode ser um pronome substantivo quando tem o sentido de que coisa. Por exemplo, que foi aquilo? Que teria acontecido? Não sei, que disse a aluna à professora.
São todos exemplos de pronomes interrogativos, ok? E agora, o pronome interrogativo que pode ser um pronome adjetivo, quando tem o sentido de que espécie de. E os exemplos: quantos são vocês? Quantos anos você fez? Quantos anos fez? Verifique quantas caixas serão necessárias para a mudança. Todos exemplos do pronome interrogativo que, já no caso de adjetivo. Emprego exclamativo dos pronomes interrogativos. Ou seja, que vem com a exclamação, né? Também bem simples, bem intuitivo. Os pronomes interrogativos também podem ser usados em orações exclamativas. Por exemplo, que alegria, quem diria, quanta formosura. Ok? Bem simples também, as atividades de vocês do livro também são bem tranquilas, bem simples. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem assistir esse vídeo. O slide vai estar lá no Classroom. O link para esse vídeo vai estar no Classroom também. E a atividade com as páginas do livro também vai estar lá, ok? E aí, mesmo se vocês tiverem dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, que eu vou tirar as dúvidas de vocês, se eu souber, claro. Se for algo relacionado aos pronomes, à prosa gótica, que eu puder ajudar vocês sobre o conteúdo, irei ajudar, ok? Então, até a próxima aula.